Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo mais uma vez sobre a instabilidade financeira local. Julho foi um mês simbólico, a gente viu a cotação do dólar explodindo, mas não foi só o mercado cambial tenso, o mercado futuro de juros também ficou muito pressionado e a gente viu volatilidade na Bolsa de Valores. Acho que dá para fazer essa conversa em duas etapas. Primeiro, a mais importante, eu vou falar qual que é o diagnóstico, o que aconteceu para a gente ver tanto nervosismo nos mercados financeiros locais. E depois, as consequências dessa instabilidade em julho sobre o nosso cenário econômico. Então deixa eu começar do começo, deixa eu falar um pouco sobre os diagnósticos. O que a gente viu nas últimas semanas foi um fenômeno fundamentalmente doméstico. O mundo até ajudou a gente, os dados de inflação dos Estados Unidos, por exemplo, mostraram melhoria, e isso mantém o espaço para corte de juros ainda esse ano. Na Europa, o Banco Central já vem cortando os juros, portanto, tudo sugere que em 2025 a gente tenha um processo de queda nos juros internacionais, o que tradicionalmente favorece mercados emergentes e beneficia economias como a brasileira. Portanto, o quadro global até ajudou a gente. A questão toda foi local. E a gente mede isso. Como o câmbio ficou totalmente descolado do comportamento das demais moedas emergentes, a gente vê que há uma desconfiança interna. E qual é a história? A história é conhecida. Existe uma crise de confiança em relação à capacidade do governo controlar a economia. Existem dúvidas sobre seus dois principais instrumentos de controle, fiscal e monetário. Na área fiscal, além das dúvidas para saber se o governo alcança o resultado primário, é preciso saber se, mesmo alcançando as metas, ele vai conseguir estabilizar a dívida. E a dívida pública é um fenômeno que pode atrapalhar muito o cenário de estabilidade macroeconômica, porque uma dívida em alta pressiona o dólar, a inflação, os juros, reduz o consumo e, portanto, isso pode gerar mais tensão financeira e política à frente. No caso monetário, depois de tantas críticas ao Banco Central, é natural que nesse momento de transição no comando, a dúvida seja para saber se a próxima administração vai ser comprometida com o centro da meta, que é 3%. Uma hipótese razoável é que o governo repita a experiência passada e aceite uma inflação mais alta, operando acima de 3%, acima do centro da meta. Bom, se é difícil antecipar cenários para câmbio, inflação, juros, como é que as empresas vão olhar para frente e entender qual que é a dinâmica do mercado consumidor, quanto que o emprego vai avançar, enfim, quais são as variáveis, o comportamento das variáveis básicas. O cenário fica muito imprevisível e aumenta, portanto, o prêmio de risco. Não por outro motivo, a gente viu que o patamar de câmbio e juros mudou de maneira permanente. É sempre possível argumentar, no entanto, que olha, esse tipo de ruído é natural, porque os governos não falam para os mercados, né? Eles não falam para o mercado financeiro, os governos falam para os seus eleitores, para a sua base de apoio, e isso pode muitas vezes causar confusão. Também é natural imaginar que os mercados reajam a essas declarações e que quando reagem, é natural que os governos voltem atrás. Foi o que a gente viu agora em julho. Depois de tantas declarações polêmicas, o que a gente viu ao final da história foi que o governo anunciou bloqueios e contingenciamentos das despesas públicas, manteve a meta de inflação, agora uma meta contínua de 3%, permitiu que a Petrobras reajustasse o preço de combustíveis. Ele foi muito pragmático, portanto ele recuou em relação às declarações iniciais. E aí os mercados se acalmaram. Mas a questão é saber, tá bom, depois de toda essa confusão que a gente viu em julho, será que a gente não vai ter nenhum impacto sobre o cenário econômico? Bom, esse é o grande problema. Toda essa turbulência que a gente viu ao longo de julho, ela não se dissipa rapidamente e gera impactos macroeconômicos. A gente tem que lembrar que existe um déficit de credibilidade em relação à gestão econômica, não só porque a experiência recente não foi boa, mas porque a gente nota que o governo vem coordenando uma agenda pró-gasto público, uma agenda de ataques ao Banco Central. E a gente tem que lembrar também que tem eleições competitivas esse ano nos municípios e 2026 eleições presidenciais. Historicamente, os governos nesse momento, eles não fazem nenhuma reforma dura, não estabilizam a economia, pelo contrário, gastam mais e pressionam mais o Banco Central para cortar juros. Portanto, tudo que a gente viu em julho pode ser um sinal do que pode acontecer ao longo dos próximos meses, daí essa intranquilidade. Bom, se o cenário ele é difícil de ser previsto, existe muita desconfiança, é natural que a gente veja o câmbio e os juros mudando de patamar, e isso é que traz impacto sobre a economia. Com o dólar mais alto, o custo das empresas fica pressionado, com a economia ainda aquecida, isso permite inflação mais elevada e, portanto, um Banco Central mais cauteloso. Mas não é só a taxa básica de juros que fica no patamar mais alto como está. O mercado futuro de juros também torna o preço do dinheiro mais alto,
portanto, encarece crédito, reduz o consumo, reduz os investimentos. Ao final da história, o que a gente vai ter depois de toda essa turbulência é um crescimento econômico menor. Tudo bem que alguns fatores ajudam a gente, né? A gente teve reformas, o setor exportador vai bem, ele é muito sólido, o mercado de trabalho segue aquecido, tudo isso sustenta o crescimento, mas claramente o que a gente aprende nas experiências aí de 2006 a 2014, na gestão 2019 até 2022, é que turbulências financeiras atrapalham o crescimento. Provavelmente a gente poderia ter um desempenho melhor da economia, não fossem tantos ruídos em câmbio, juros e bolsas. A gente já deveria ter aprendido que discursos populistas podem até fazer sentido, mas eles cobram seu preço no final do dia. É isso, nos falamos na próxima semana.